Bem, meus caros, boa tarde, né? Mais uma videoaula sobre um conteúdo pertencente ao nosso assunto de ressonância magnética. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bobinas, né, de gradiente e as bobinas de radiofrequência, né? Também vamos falar depois, num pequeno resumo, né, sobre toda a sequência da gente produzir a imagem de ressonância magnética. Desde o necessário para fazer um movimento de precessão dos prótons de hidrogênio, tá? Até toda a sequência, passando pelo magneto, passando pelas bobinas, que vamos ver hoje, né? Para que a gente tenha uma imagem de ressonância magnética e com isso a gente dá um fechamento, né, sobre os componentes de um equipamento de ressonância magnética. Tá? Isso acho que vai ser bastante interessante para ajudar depois no caminhar do nosso assunto. Vamos lá? Bem, meus caros, vamos agora falar um pouquinho de bobina de gradiente, né? Gradiente esse que nós já conversamos um pouco sobre ele. Nós falamos que o gradiente é equivalente, digamos assim, né, a quando você trabalha com radiação ionizante para selecionar uma área de uma região do corpo humano ao qual você pretende fazer imagem, para que a radiação ionizante não atue, não haja nas outras partes do corpo, somente naquela região. O gradiente faz exatamente isso na ressonância magnética. A gente viu que o gradiente é a produção de alteração do campo magnético, ele tem sua intensidade ligeiramente modificada, e com essa intensidade ligeiramente modificada, a gente altera, a frequência de precessão. Lembra a equação de Lamour? Frequência de precessão é igual à razão giromagnética vezes a intensidade do campo. Se você altera ligeiramente a intensidade do campo, você altera ligeiramente a frequência de precessão. Com isso, o teu sinal de radiofrequência, que a gente vai falar logo depois em termos de bobinas de radiofrequência, o sinal de radiofrequência que está sendo enviado, ele não faz mais ressonância. Porque para fazer ressonância, a frequência da radiofrequência com a frequência de precessão tem que ser igual. Que aí a gente produz alterações de amplitude, no nosso caso do vetor magnetização. Então, quando a gente atua no gradiente, a gente produz ligeira alteração do campo magnético. E alterando esse campo magnético nas regiões que não nos são de interesse, a gente altera a frequência de precessão. Alterando a frequência de precessão dessas regiões, o sinal de radiofrequência que nós vamos enviar não vai conseguir produzir ressonância nessas regiões. Vai produzir ressonância somente aonde a frequência de precessão continua esperada. E desta forma, a gente seleciona a região onde a gente quer produzir o fenômeno de ressonância para gerar imagens. Para que isso aconteça, a gente precisa de bobinas de gradiente. Essas bobinas de gradiente que vão produzir essa pequena alteração no campo magnético nas regiões fora do nosso local de eleição para um exame. Tá? E como em ressonância a gente consegue produzir imagens nos três eixos, no eixo sagital, coronal e sagital, a gente tem que ter bobinas de ressonância igualmente que atuem nesses três eixos, para que você possa selecionar uma determinada região do corpo, em função do corte que vai ser necessário para o exame. Então, nós temos bobinas de gradiente no eixo Z, que altera o campo magnético e seleciona os cortes axiais. A gente tem bobinas de gradiente para o eixo X, que altera o campo magnético e seleciona os cortes sagitais. E a gente tem bobinas de gradiente para o eixo Y, que altera o campo magnético e seleciona os cortes coronais. Essas bobinas de gradiente, elas estão, aqui como o desenho aqui mostra, acopladas no nosso ressonador, onde fica o nosso magneto.
Por isso que você entra numa sala, você não vê bobinas de gradiente, porque elas estão posicionadas naquele equipamento principal dentro da sala de ressonância magnética. Para a gente produzir cortes oblíquos, que também é possível de ser feito em ressonância magnética, a gente atua com gradientes aos pares para dar a angulação necessária para o corte que seja produzido. Então, é através das bobinas de gradiente que produzem alteração no campo magnético principal que nós conseguimos selecionar a região que nós queremos que entre em ressonância e produza sinal. Sem atuação das bobinas de gradiente nos eixos Z, Y e X, nós não conseguiríamos ter a imagem selecionada, porque se o corpo está todo sob a ação do campo magnético principal, todos os prótons ficariam com a mesma frequência e todos produziriam ressonância. Vamos fazer a imagem de quê? A imagem e a região são selecionadas a partir da atuação dos gradientes, das bobinas de gradiente nos eixos coordenados que nos produzirão os cortes axiais, sagitais e coronais. Ok? Bem, meus caros, vamos falar agora de um outro componente importantíssimo presente no sistema de equipamentos de ressonância magnética, que são as bobinas de radiofrequência. Primeiro, uma pergunta, né? Vocês já ouviram falar em radiofrequência? Já trabalharam com isso? Nunca ouviram falar? Quando você estuda para ser tecnólogo em radiologia, você estuda sobre o espectro eletromagnético para você entender aonde os raios X e os raios gama estão posicionados. Porque radiação X, radiação gama, são radiação eletromagnética ionizante, mas são radiação eletromagnética. São ionizantes porque possuem muita energia, consequentemente uma frequência muito alta e um comprimento de onda pequeno, porque é um movimento ondulatório. Mas para a gente estudar esse raio-x e esse raio gama, a gente estuda, né, um assunto que a gente chama de o espectro eletromagnético. Nesse espectro eletromagnético, a gente encontra, né, o infravermelho, a gente encontra a ultravioleta, a gente encontra o micro-ondas, a gente encontra o espectro da luz visível e a gente encontra a radiofrequência, tá? Que são movimentos ondulatórios com energia e frequência da mesma ordem de grandeza de uma onda de celular, de um sinal de celular, de um sinal de televisão, de um sinal de uma rádio FM. Todas essas emissões eletromagnéticas estão na faixa compreendidas da radiofrequência, que é uma faixa da ordem de megahertz. Tá? Então, aí nós temos no equipamento de ressonância magnética as bobinas de radiofrequência, que são as bobinas responsáveis por gerar esse sinal de radiofrequência, que, em sintonia com a frequência de precessão, vão produzir o fenômeno da ressonância. Se lembrar, quando a gente estudou a equação de Larmor, a gente viu que para um campo magnético de 1 Tesla, a gente tem uma frequência de precessão do próton de hidrogênio de 42,5 MHz. Então, essas bobinas de radiofrequência, elas vão gerar esses sinais, essas ondas eletromagnéticas, né, que vão entrar em ressonância com os prótons que estão oscilando com essa frequência de precessão. Tá? Nós temos uma grande bobina de radiofrequência no ressonador, no equipamento principal, naquele gantry. Tá? Ela é responsável de mandar os sinais que vão produzir o fenômeno de ressonância na região adequada do corpo. Porém, além delas, a gente trabalha também com outras bobinas localizadas.
bobinas de volume, bobinas de superfície, bobinas de arranjo de fase. Essas bobinas são colocadas próximo às regiões sob estudo, às regiões de interesse que nós produzamos a imagem. Para quê? Para melhorar a relação sinal-ruído, né? RSR, que é a sigla, né? Eu vou melhorar o sinal de envio em relação a um ruído que poderia prejudicar a formação da minha imagem. Então, quando eu quero dar nitidez ao envio e ao recebimento desse sinal de radiofrequência, nós trabalhamos com bobinas localizadas, que são as bobinas para membro, para pescoço, superfície plana, cabeça, ATM, ombro, punho e coluna, como são representadas nessa imagem aqui, ó. Bobinas localizadas para melhorar a relação sinal-ruído, para que a gente tenha um retorno adequado do sinal, para que a gente possa produzir uma imagem. Não se esqueçam, a bobina de radiofrequência, ela gera o sinal de radiofrequência que produz a ressonância e o deslocamento do vetor magnetização. Esse sinal ele é mandado em impulsos, para que quando se interrompa o envio, após um tempo, a gente tenha o envio de um sinal de radiofrequência a partir da região do tecido, da região anatômica que eu quero estudar. Então, nós temos bobinas, né, que enviam sinal de radiofrequência e nós temos bobinas que recebem sinal de radiofrequência para que a gente possa conduzir os sinais para a formação de uma imagem. Então, as bobinas de radiofrequência, elas geram esse sinal que vão produzir o fenômeno da ressonância dentro da ressonância magnética. Ok, jovens? Meus caros, vamos falar um pouquinho mais sobre as bobinas de radiofrequência, né? A gente viu no slide anterior que essas bobinas de radiofrequência, elas são responsáveis pela geração do sinal de RF, que vão produzir o fenômeno da ressonância magnética, o deslocamento do vetor magnetização, e comumente o sinal é enviado em forma de pulso, né? Quando esse pulso cessa, o vetor magnetização tende a voltar para a sua posição de origem, que é a de precessão, e é aí que ocorre? A região que está sendo estudada envia um sinal de radiofrequência. E essas bobinas mais localizadas, elas melhoram essa recepção desse sinal que é enviado pelo tecido, melhorando assim a relação sinal-ruído, a gente ter uma imagem mais nítida. Essas bobinas localizadas, a gente pode classificá-las em volume, superfície e arranjo de fase. As bobinas de volume, elas são utilizadas na aquisição de imagens que necessitam que toda a anatomia daquele segmento de volume do corpo, né, seja demonstrado melhor. Então, elas são colocadas em torno daquela região para melhorar tanto o sinal de envio quanto sinal de recepção. E nesse caso, elas também recebem a classificação de transceptora, porque elas são capazes de transmitir e receber o sinal de RF. Essas bobinas de volume são utilizadas normalmente na aquisição de imagens de cabeça e extremidades. E dependendo do estudo de imagens de ressonância que esteja sendo feito, todo o corpo pode utilizar essas bobinas também. As bobinas de superfície, elas são bobinas planas, normalmente de recepção, posicionadas em contato com o corpo nas áreas de interesse. Qual é o grande objetivo dessas bobinas de superfície? Melhorar a relação sinal-ruído no sinal que está sendo recebido pelo equipamento. Porque é a partir dessa recepção de sinal que a gente vai formar as imagens de ressonância magnéticas. Então, quando a gente faz uso dessas bobinas de superfície, o nosso grande foco é na recepção do sinal, para melhoria da relação da relação sinal-ruído para a formação dessas imagens. Por último, vamos falar das bobinas de arranjo de fase, que normalmente são bobinas em arranjo de matriz.
porque elas têm múltiplos receptores de sinais, tá? Esses múltiplos receptores de sinais aumentam e muito a qualidade de imagem, né? Porque melhoram significativamente a relação sinal-ruído e a cobertura da região a qual eu pretendo fazer a imagem. Tá? As bobinas de arranjo de fase, elas são bobinas transceptoras também. Tá? Elas são bobinas usadas para transmissão e recepção de sinal de radiofrequência. Essas bobinas de arranjo de fase, elas possibilitam, por exemplo, a gente ter bobinas de quadratura. O que são isso? São duas ou mais bobinas de superfícies que podem ser conjugadas para obter uma imagem de uma mesma região com uma melhoria significativa de relação sinal-ruído, né? Isso em comparação quando você trabalha com as bobinas de superfície comum para receber esse sinal. Então, o uso das bobinas de radiofrequência é um item indispensável para que você tenha o fenômeno da ressonância. Sem ele não há fenômeno da ressonância, porque não há envio do sinal de radiofrequência e não há recepção desse sinal de radiofrequência. A gente trabalha com bobinas que já estão lá no ressonador, naquele gantry que nós olhamos dentro da sala, e bobinas localizadas que a gente coloca na região em função da natureza do estudo, sendo classificadas como bobinas de volume, bobinas de superfície e bobinas de arranjo de fase. E aqui, meus caros, encerrando essa nossa videoaula, nós temos um resumo básico da sequência de procedimentos necessários à realização de um exame de ressonância magnética. Esses 5 tópicos aqui, né, se você olhar com carinho e atenção, eles resumem tudo que nós estudamos até aqui. Falta agora o quê? A gente esmiuçar um pouco mais a questão do sinal, para a gente produzir o fenômeno de ressonância, analisar a questão de segurança necessária para trabalhar com radiofrequência, e depois a gente dá uma olhada em aplicações diferenciadas que a gente tem com ressonância magnética. Né? A evolução da ressonância magnética é aí onde ela é capaz de contribuir, né, para a produção de imagens dentro da área de saúde. Então, olha, se a gente olhar aqui na etapa 1, a gente tem como componente o magneto, que tem por função a produzir e aplicar o campo magnético primário. O campo magnético que vai ter como resultado essa função o movimento de precessão dos prótons. De que prótons? Prótons de hidrogênio. Tá? Esses prótons de hidrogênio, dentro daquelas condições que a gente já estudou, né? Ter número atômico ímpar e número de massa ímpar, principalmente, né? Ele funciona como um ímã e a atuação desse campo magnético induz nesse próton um movimento de precessão. Esse próton, tendo movimento de precessão, ele está em condições de a gente produzir o sinal de radiofrequência. Mas para isso a gente precisa selecionar onde. E aí que entram as bobinas de gradiente, que vão selecionar o corte aplicando um gradiente de campo magnético, produzindo pequenas alterações nesse campo magnético. Com essas pequenas alterações, a gente delimita a região onde a gente quer que essa frequência que nós vamos ter condições de enviar através das bobinas de radiofrequência, né, alterem o movimento de precessão com o deslocamento do vetor magnetização. Para que isso ocorra, nós temos que enviar um sinal de radiofrequência. Um sinal de radiofrequência que são enviados pelas bobinas de emissão de radiofrequência. Elas que têm a função de aplicar pulsos de radiofrequência com a frequência de precessão desses prótons. Com isso, a gente produz uma angulação maior e alteração de fase nesse nosso movimento de precessão na região que nos é de interesse. O sinal é mandado na forma de pulso. Quando esse pulso cessa, né, a gente entra nessa fase de recepção de sinais de radiofrequência. Nós vamos ter bobinas para receberem o sinal de radiofrequência que a estrutura anatômica vai enviar.
Como resultado, esse sinal vai ser transformado em sinal elétrico para ser enviado aos computadores, ao equipamento que a gente tem, a workstation que a gente tem, que tem a função de transformar esse sinal em sinal para ser utilizado na formação da nossa imagem. Por último, a própria workstation ou computador, que converte o sinal de radiofrequência, né, em o sinal elétrico oriundo dessa parte de sinal de radiofrequência em imagens, para que a gente tenha o objetivo de toda o uso de ressonância, a formação de imagens anatômicas nos vários eixos, né, coronal, axial e sagital, para que contribua com a elucidação de uma hipótese diagnóstica. Nós vamos ficar por aqui nessa videoaula, né, dando esse fechamento com esse resumo que eu acredito vai ser de bastante como é que eu vou dizer para vocês? Um uso bastante adequado para que vocês possam até fazer uma revisão de tudo que foi estudado até aqui. Ok, meus caros? Uma boa tarde para vocês, até a próxima semana.